Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus por mais uma vez podermos adorar o nome do Senhor nesse dia, no dia do Senhor. Oferecer a Ele o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Nós vamos iniciar com a oração, suplicando que a bênção de Deus seja sobre nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, bendizer o Teu nome, queremos Te agradecer, Te louvar. Louvar o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, nos redimiu, nos purificou, nos regenerou, para adorarmos ao Teu nome e adorarmos a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, que tudo o que fizermos, ó Deus, possamos fazer para a honra e para a glória do Senhor. Nos conduz na direção desse culto, Senhor. Ó Deus, dá-nos a Tua orientação, dá-nos a Tua graça, Senhor. Orienta-nos, ó Deus, nós queremos tão somente fazer conforme o Senhor tem revelado, nos tem revelado na Tua palavra, nas Escrituras, Pai. Ó Deus bendito, que possamos fazer segundo o Teu inteiro agrado, não de conformidade com a nossa vontade, mas com a Tua vontade, Pai. Dá-nos a Tua orientação e direção em tudo. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos fazer a nossa primeira leitura, que nos convida a adorar o Senhor. No Salmo 8, livro dos Salmos, Salmo 8, nós vamos fazer essa primeira leitura. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da Tua mão, e sob os seus pés tudo lhe expuseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Porque Ele é magnífico, nós vamos adorar e bendizer o Seu santo e glorioso nome. Por
vamos fazer a nossa segunda leitura. Está no texto do segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, e os versículos de 11 a 15. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meus amados, o Senhor nos convoca aqui para nos voltarmos para Ele, com um coração compungido, contrito, com arrependimento, nos voltarmos para Ele com humilhação, com clamor, chamar pelo seu nome, nos humilharmos, orar, buscar a face do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Ele disse que vai perdoar os nossos pecados, que vai sarar a nossa terra. É promessa de Deus e nós estamos firmes nas promessas de Deus. Portanto, eu vos convido agora a orarmos a Deus, a confessarmos os nossos pecados, a nos voltarmos para Ele, a olharmos para o Senhor com fé e assim nos arrependendo dos nossos pecados e confessando-os ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pela Tua palavra. E a Tua palavra diz que quando o Senhor fechasse o céu e não mandasse chuva, ou então enviasse os gafanhotos ou a peste sobre o povo, mas o Senhor declarou que se esse povo, que é o Teu povo, se humilhar, orar, buscar a Tua face, se converter dos maus caminhos, o Senhor promete nos ouvir, responder a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Ó Deus, é com essa confiança que nós nos colocamos nas Tuas mãos e diante de Ti suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Sabemos que somos pecadores. Sabemos, ó Deus, que todos esses males que nos sobrevêm é exatamente por conta dos pecados que temos cometido contra Ti. E o Senhor resolve enviar a praga, a peste, as pestilências, ó Deus, sobre a terra, por conta do homem que tem pecado e se distanciado, que tem dado as costas para o Senhor, que é o autor da vida, que é o Criador de todas as coisas. Nós, ó Deus, queremos confessar os nossos pecados a Ti nesta noite, Senhor, pois temos pecado contra o Senhor. Temos feito aquilo que tem desagradado o Senhor. E o Senhor muitas vezes está irado conosco. Passamos a ser objetos da Tua ira por conta dos nossos pecados. Mas como o profeta Abacuque orou, na Tua ira lembra da Tua misericórdia. É a nossa oração também neste momento. Na Tua ira, ó Deus, lembra da Tua misericórdia e nos socorre, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Oi, gente. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Não vejo a hora, de ver os meus irmãos, meus amigos, meus familiares e poder abraçar. Mas enquanto isso não acontece, continuamos por aqui, Não podemos deixar de louvar esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador de todas as coisas. E é isso que vamos fazer nesse momento. Vamos dizer, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, santo é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Amém. Então que você aí na sua casa, você possa louvar ao Senhor juntamente conosco, render a Ele toda a tua adoração, toda a tua gratidão a esse Deus
que nos criou, que nos formou para o louvor da sua glória. Então vamos dizer isso nesse momento. Aleluia. Romanos 11:36 diz: porque dele e por ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então vamos dizer: a ele a glória, porque dele e por ele são todas as coisas. Diga isso onde você estiver. Vamos dar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória, todo o nosso louvor e toda a adoração a esse Deus que é digno dos nossos louvores, a esse Deus poderoso. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. A nossa alma deve ansiar pela presença do Senhor. Vamos dizer isso. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Canta de início, ao que está sentado, está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, os séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, amém. Que Deus, Ele assim continue nos abençoando em Cristo Jesus. Fique nesse momento com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir no Salmo 124 e nós vamos ler este salmo para a nossa reflexão nesta noite. Continuando a nossa série de mensagens, sobre esses salmos de romagem, os salmos de degraus, os salmos dos peregrinos, que eram cantados por eles quando nas suas jornadas rumo a Jerusalém para adorar o Senhor nas grandes festas que ali eram realizadas. Nós já pregamos alguns, já falamos do Salmo 120, do 121, do 122, 123, já 4 salmos dessa coletânea, dessa coleção de salmos dentro do livro de Salmos, E hoje nós vamos falar do 124, com o tema Não Fosse o Senhor, Se não fosse o Senhor. Vamos ler. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê graça nesta hora em que iremos fazer a exposição da tua palavra, Pai. Usa-me com graça, ó Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, que eu possa ser iluminado e capacitado pelo teu Espírito, ó Deus. Que o teu Espírito me faça lembrar tudo aquilo que eu estive estudando sobre esse assunto, Pai. Que a tua mão seja sobre a minha vida e sobre a vida do teu povo que está escutando a tua palavra nesta hora, Pai.
que possam ser instruídos, edificados, abençoados, fortalecidos, revigorados pela Tua palavra que é refrigério para as nossas almas, ela que é pão, que é mel, que é carne, a Tua palavra que é poderosa e maravilhosa para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor esteja falando conosco nesta noite. Nós oramos a Ti, suplicando a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Se não fosse o Senhor, né? Meus amados irmãos, este salmo é da autoria de Davi. Foi escrito por ele, né? Composto por ele. Nós não sabemos ao fato, né? Quando Davi escreveu este salmo. Os comentaristas falam de 3 possibilidades. Esse salmo pode ter sido escrito, pode ter sido composto quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Durante alguns anos, Saul perseguiu, caçou, né, terrivelmente Davi. Pode ter sido escrito nesse período da história. Pode ter sido escrito também quando Absalão deu o golpe de Estado, tomou o poder, né, do seu pai, que era o rei. E pode ter sido também escrito quando Davi enfrentou o gigante Golias, quando os filisteus afrontaram o povo de Deus e aquele gigante filisteu desafiava, afrontava o exército de Deus, o povo de Deus, e pedia que eles mandassem alguém para guerrear com ele. E todos estavam lá com medo do gigante, e nenhum, na verdade, se dispôs a enfrentar o gigante Golias, senão Davi. Davi resolveu enfrentar o gigante. Ele que era um pastor de ovelhas, um homem que não era treinado para a guerra, mas resolve sozinho enfrentar o gigante Golias. Ele crava uma pedra na testa do gigante e põe fim ao conflito. Deus estava com Davi, pois se Deus não estivesse com ele, na verdade o gigante o teria engolido vivo. Mas como Deus estava ao lado de Davi, grande foi o livramento concedido por Deus ao povo dele naquela situação de crise, naquela situação crítica. Então esse salmo também pode ter sido escrito durante esse período da história, né, em que o povo de Deus estava sofrendo ameaças terríveis pelos filisteus, e o gigante Golias desafiava o povo, e Davi o enfrenta e dá vitória ao povo de Israel. De maneira poderosa, né, o Senhor usa Davi e concede assim o livramento, a vitória. Então, pode ter sido escrito num desses 3 fatos, desses 3 períodos. Mas o mais importante aqui não é exatamente a época, o período em que ele foi escrito, mas é para aprendermos aqui sobre a intervenção de Deus ao nosso lado, nos garantindo vitória. Os peregrinos, eles cantavam este salmo em suas viagens para adorar a Deus em Jerusalém. Era um cântico que lembrava desses feitos do Senhor em favor deles. Nós também, amados, somos peregrinos nesse mundo. Caminhamos rumo a Jerusalém celestial. E devemos cantar sempre sobre os livramentos que o Senhor nos tem dado nessa jornada. O Eugene Peterson, ele diz o seguinte, que o Salmo 124 é um cântico de perigo e de ajuda. Um cântico de perigo e de ajuda. E ele diz que entre os cânticos de subida, né, de degraus, cantados pelo povo de Deus no seu caminho da fé,
esse é um que melhor do que qualquer outro descreve o trabalho perigoso de todo discipulado e declara o auxílio que sempre se experimenta vindo da mão de Deus. O trabalho do discipulado é perigoso. Enfrentamos perigos nesta vida. Não estamos imunes ao perigo, mas nós vamos encontrar aqui o socorro, o auxílio que experimentamos da parte de Deus em meio a estes perigos que a vida nos traz, que nós experimentamos nesta vida. Deus tem sido sempre o nosso auxílio, o nosso socorro. Nós podemos confiar no Senhor. E nós queremos pensar neste salmo, vamos dividir este salmo em 3 partes aqui. Em primeiro lugar, nós vamos falar de um grande perigo. O salmo fala de um grande perigo, mostra que não obstante sermos servos de Deus, não obstante servirmos a Deus, sermos o povo de Deus, nós enfrentamos grandes perigos. Mas também o salmo fala de uma grande libertação. Uma grande libertação. E a terceira lição é que essa grande libertação que o salmista fala aqui é operada por um grande libertador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, um grande perigo, nos versos de 1 a 5, nós vamos encontrar aqui algumas figuras que ele fala aqui, que ele mostra, falando desse grande perigo. O salmista descreve aqui a grandeza do perigo através dessas figuras. Essas figuras descrevem algo súbito, algo violento, algo devastador, algo incontestável, inescapável, poderoso e aterrador. Essas figuras descrevem tudo isso. São figuras que expressam a ferocidade dos nossos inimigos, que são cruéis e sanguinários e estão ávidos para nos derrotar, para ver o nosso fracasso, para ver a nossa ruína, a nossa destruição. A primeira figura aqui, tratando desse grande perigo, é a figura do terremoto. No verso 3, veja: e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Nessa figura, na figura do terremoto, Davi vai comparar seus inimigos exatamente a um tremor de terra. A figura aqui vai descrever a terra se abrindo e as pessoas sendo engolidas vivas. Então, é a figura da terra que se abre para nos engolir, nos tragar. Houve um momento na história em que 3 pessoas se rebelaram contra Moisés, servo de Deus. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, em que a terra abriu a sua boca e eles foram engolidos vivos. Eles se rebelam contra o líder Moisés e Deus os pune, Deus traz juízo, Deus traz disciplina, Deus julga aqueles 3 por conta da sua rebeldia. A terra se abre e eles são engolidos. Então essa é a figura aqui dos inimigos que vêm contra nós, dos inimigos que se levantam contra os servos de Deus, contra os peregrinos, contra aqueles que temem a Deus. Os inimigos se levantam e eles são como a terra que abre a sua boca para devorá-los. Essa é a primeira figura. A segunda figura é a figura da fornalha. Ainda no verso 3, diz que a sua ira se acendeu contra nós. Quando a sua ira se acendeu contra nós, aí no verso 3. Então Davi diz aqui que a ira dos inimigos ficou tão intensa como a fornalha, como o fogo que destrói tudo.
Então os inimigos aqui são descritos como a terra que abre a sua boca, como um terremoto. Os inimigos são descritos aqui como um dragão, né? Como um fogo, como um dragão que vem com chamas de fogo, que abre a sua boca para devorar, para consumir. Então, como uma fornalha de fogo ardente que destrói tudo. A terceira figura, está no verso 4, é a figura da inundação. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Aqui, a descrição é de um rio que se avoluma e que rompe por cima das margens e arrasta tudo que está em seu caminho. É um rio, aqui a figura da inundação. Um rio transbordante que transborda além das suas margens e vai destruindo tudo, consumindo tudo que está no seu caminho, que está na sua frente. A figura do rio que traga tudo, que engole, que devora tudo que está na sua frente. Mas há outras figuras também, além destas três aqui, além da figura do terremoto, além da figura do fogo, da fornalha e do rio que se avoluma, do rio que cresce e consome tudo que está no seu caminho. Há outras figuras aqui quando ele vai falar do livramento. No verso 6 ele fala da figura do animal de presa. Veja o que é que diz o verso 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui pode ser a figura de um leão na captura de sua presa, que pode ser um cordeiro indefeso. Os cordeiros não escapam da boca de um leão. Então aqui nós somos como esses cordeirinhos, e o leão atenta contra nós para nos devorar, para nos tragar. Então a figura aqui é desse animal de presa. Mas uma outra figura no verso 7, que é a figura da armadilha para pássaros, do laço do passarinheiro. Veja o verso 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Essa figura descreve um pássaro frágil que entrou numa armadilha para comer a isca e foi tragado. Meus amados irmãos, Satanás sempre coloca as suas iscas para nos tragar, para nos oprimir, para nos escravizar, para nos prender, para nos deprimir, para nos arrasar. Ele usa várias armadilhas. Aqui é uma figura do diabo que investe contra nós. No Novo Testamento a gente vai ver isso. Isso é usado aqui para o diabo, é usado para Satanás, o laço do passarinheiro, as suas armadilhas contra o povo de Deus, contra os servos de Deus, contra as nossas vidas. Ele usa a armadilha do materialismo. O materialismo é um dos mais gigantescos perigos contra o qual o povo de Deus deve estar vigilante. É um inimigo da nossa espiritualidade. Nós devemos vigiar e não cairmos no laço do passarinheiro, usando o materialismo para nos afastar de Deus, nos afastar do Senhor, de uma vida piedosa, para prejudicar a nossa vida espiritual. Ele usa a armadilha do egoísmo também. E o egoísmo é um adversário da nossa generosidade. Como somos egoístas, não somos generosos. Deixamos de ser generosos e passamos a fazer aquilo que nos dá prazer por conta do nosso ego e não nos preocupamos uns com os outros, com as pessoas, com os nossos irmãos, para sermos generosos. E nesses dias difíceis, ainda mais nós precisamos ser generosos com aqueles que sofrem, com aqueles que estão a padecer necessidade por conta dessa situação do vírus, da economia, da situação econômica, da situação do nosso país, das pessoas que estão sofrendo. Ele usa, também o diabo usa a armadilha da incredulidade.
Ela é inimiga da oração, a incredulidade. É inimiga da confiança. É inimiga de todo o esforço cristão pessoal. Quando somos incrédulos, deixamos de orar, deixamos de confiar, deixamos de nos esforçar para fazer as coisas para Deus e para assistir uns aos outros. Então, todas estas figuras aqui descritas, são 5 figuras aqui, né? A figura do terremoto, da terra que abre a sua boca, a figura da fornalha, que é o fogo que quer nos consumir, a figura da inundação, do rio que se avoluma, a figura do animal de presa, do leão que captura a sua presa, a figura do laço do passarinheiro, que é o diabo que arma as suas ciladas para nos tragar. Tudo isso fala dos grandes perigos, né? O salmista, através dessas figuras, através dessas comparações, dessas figuras de linguagem, é uma linguagem poética aqui do Salmo. Ele vai falar de tudo isso para descrever essa terrível situação, para descrever os grandes perigos que nós enfrentamos como povo de Deus, como servos de Deus, não obstante termos sido alcançados pelo Senhor. Então essas figuras, amados, elas ilustram os perigos que nós enfrentamos nessa vida. São figuras que transmitem uma impressão de desolação absoluta e um devastador desamparo. Nesta vida passamos por perigos materiais, enfrentamos perigos físicos, enfrentamos perigos espirituais, e temos que ter consciência que todas estas coisas têm uma aplicação espiritual, pois o maior de todos os perigos que enfrentamos é espiritual. Então nós passamos por todos estes perigos, perigos físicos, perigos materiais, perigos econômicos, mas o maior de todos, né? Porque isso tudo tem uma implicação do ponto de vista espiritual, numa perspectiva espiritual. O maior de todos os perigos é espiritual. E aí nós, mesmo diante de todas as tribulações, nós não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa confiança em Deus, não podemos nos abalar, não podemos vacilar, temos que continuar firmes, confiando no Senhor, sabendo que Ele está conosco e sabendo que é maravilhoso servir a Deus. É a melhor coisa que temos, é servir ao Senhor, é amar a Deus, é andar com Deus, é viver para a glória de Deus. Não podemos permitir que a nossa espiritualidade, que a nossa vida piedosa seja afetada diante dos problemas, dos perigos, das coisas que enfrentamos, das adversidades dessa vida, daquilo que estamos passando nesse momento, com esse vírus devastador, terrível, que está se proliferando cada vez mais no mundo. Precisamos confiar em Deus. Sabemos que os homens, as pessoas, por mais capacitadas e que sejam, por mais dinheiro que tenham, elas não estão tendo condições, pelo menos no momento, de encontrar uma solução. E nós sabemos que Deus está no controle, que Ele é a solução. Não podemos de maneira nenhuma deixar que a nossa fé seja abalada nesses dias de crise, de adversidade. Então essa é a primeira lição. Há aqui um grande perigo ou grandes perigos. O salmista é muito realista aqui. Ele vai mostrar exatamente isso. Somos servos de Deus, mas enfrentamos perigos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós somos peregrinos nesse mundo e não estamos imunes aos perigos, às adversidades. A segunda lição que nós queremos tratar é que aqui também o texto fala de uma grande libertação. Uma grande libertação.
para grandes perigos, há também uma grande libertação da parte do Senhor. Os perigos, eles são reais, não são fictícios. Eles existem mesmo. E nós não estamos imunes a eles, como já falamos. Mas a libertação também é real. Os perigos são reais, mas a libertação também é real. Ao mesmo tempo que o salmista Davi descreve a realidade dos perigos, ele também descreve a realidade da libertação. Os versos 6 e 7. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Esses dois versículos vão mostrar a grande libertação. A terra estava a ponto de engoli-los. O Senhor lhes deu segurança diante dos inimigos que agem como um terremoto, causando insegurança e destruição. A fornalha estava a ponto de destruí-los, mas o Senhor os livrou do poder destruidor do fogo. A inundação estava a ponto de arrastá-los. O Senhor os livrou do poder devastador da inundação. Um terrível incêndio é horrível, mas muito mais destrutivo é um rio que transborda e invade suas margens violentamente. Pois não é possível reprimi-lo por nenhuma força nem poder. Mas por pior que seja o dilúvio, não há torrentes ou águas impetuosas maiores do que a capacidade do Senhor de nos livrar para a glória do seu nome. Ele nos livra. Eles estavam como um cordeiro pendurado na boca de um leão, como diz o verso 6. E a imagem descreve que a fera selvagem não estava simplesmente à espera deles. Não estava meramente pronta para pular sobre a sua presa, mas já tinha pulado sobre ela. Ela já tinha aprisionado a sua presa, que agora estava entre os seus dentes. A imagem descreve que a fera pula, alcança a sua presa, a presa agora está entre os seus dentes. É uma descrição impressionante. Mas o mais impressionante é o Senhor entrando em cena. Ele vai até o animal selvagem e tira a presa trêmula das suas mandíbulas ensanguentadas. O Senhor nos livrou das garras do leão. Como é glorioso! É o grande livramento, é a grande libertação. O Senhor tira o cordeiro das garras do leão, tira de entre os seus dentes. É assim que o Senhor faz. Eles estavam como uma ave debilitada no laço do passarinheiro. No verso 7. Há várias ciladas colocadas para os pássaros, para as aves. São armadilhas, são adesivos, são balas, etc. Assim também ocorre com os piedosos peregrinos neste mundo. Não se pode enumerar todas as ameaças que Satanás faz a eles nesse mundo. Nós somos libertos não pelo nosso próprio talento, pela nossa própria astúcia ou capacidade, mas exclusivamente pela intervenção divina. O Senhor quebrou o laço e nós nos vimos livres. Veja o verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Ele... No verso 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Ele nos tirou da boca do leão. Ele quebrou o laço do passarinheiro que nos prendia. E nós nos vimos livres. Então, quando estavam diante de grandes perigos, experimentaram uma grande libertação. Eles escaparam do terremoto, escaparam da violência do fogo, escaparam das águas do dilúvio, das garras do leão e do laço do passarinheiro. Parecia
impossível se livrarem desses grandes perigos. Mas o Senhor os libertou. E o segredo da libertação foi a intervenção do Senhor. É o grande Deus que opera uma grande libertação. Então vemos aqui grandes perigos, mas vemos também a grande libertação. E agora, em terceiro lugar, a descrição aqui do grande libertador. Essa grande libertação que acontece em meio aos grandes perigos que nós enfrentamos, ela é feita, é realizada, é operada pelo grande libertador. O verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Como é que o salmista vai descrever aqui esse Deus que é o grande libertador? Primeiro, ele vai descrever esse Deus como um Deus presente. Esse grande libertador, que liberta o seu povo de modo extraordinário, poderoso, tremendo, né? De maneira impressionante e gloriosa, ele é um Deus que está presente com o seu povo. Verso 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Verso 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Verso 7. Salvou-se a nossa alma como um Lázaro dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Verso 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus está ao nosso lado. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com o seu povo. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. Por conta dessa aliança que Ele fez, Ele não vai quebrar essa aliança. Nós somos pecadores, quebramos os mandamentos, pecamos contra Ele, mas Deus permanece fiel, não fiel à nossa infidelidade, mas fiel à sua palavra, fiel à sua aliança, fiel às suas promessas. Ele está ao nosso lado constantemente. A Bíblia diz que na peregrinação do povo de Israel, quando ele saiu do Egito, que peregrinavam no deserto, até chegarem na terra prometida, diz a Bíblia que durante o dia uma coluna de nuvens estava sobre eles e durante a noite uma coluna de fogo estava sobre eles. São imagens, são figuras da presença do Senhor, do Deus que está presente, do Deus que estava presente com o seu povo na peregrinação, na caminhada, na jornada, no deserto, rumo à terra prometida. Nós estamos também numa caminhada, nós rumamos para a terra prometida, nós estamos nessa jornada, nós caminhamos para a terra, somos peregrinos, estamos nesse mundo que se compara a esse deserto terrível e vem coisas terríveis contra nós, perigos que nos assolam, perigos que vêm contra nós nesse deserto terrível, mas Deus está conosco, assim como Ele estava com o povo de Israel durante o dia, através da coluna de nuvens e durante a noite, através da coluna de fogo, símbolos da sua presença constante no meio do seu povo. Estamos firmes nas preciosas e muito grandes promessas do Senhor. Deus nos tem dado muito grandes e preciosas promessas e nós estamos firmes nessas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. A descrição aqui, amados, nesses versos da presença de Deus, é uma descrição de que nós estamos seguros quanto ao passado, quanto ao presente e quanto ao futuro. Veja os versos 1 e 2. O Senhor que esteve ao nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O salmista olha para o passado e diz: Deus esteve conosco no passado. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Mas ele olha para o passado e diz: Deus sempre esteve com o seu povo. Nós estamos seguros porque Deus é o Deus que operou no passado.
Podemos olhar para trás e saber que o Senhor esteve conosco. Mas nós estamos seguros quanto ao presente, porque os versos 6 e 7 vão dizer isso, a falar de uma ação no presente, a ação de Deus no presente. O texto diz: quebrou-se o laço, no verso 7, quebrou-se o laço. E no verso 6 diz: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, não nos deu por presa aos dentes deles, das feras que investiram contra nós. O Senhor não nos deu por presa aos dentes deles. O laço se quebrou, o laço do passarinheiro, e nós nos vimos livres. Isso é uma ação de Deus, uma realidade presente, uma ação de Deus no presente. E nós estamos seguros quanto ao futuro. O verso 8 diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus presente. E nós estamos seguros quanto ao passado, quanto ao presente e quanto ao futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Você está seguro nas mãos do Senhor. Um pastor batista chamado John Gill, ele disse o seguinte: que Deus Pai está conosco, que Cristo está do nosso lado e que o Espírito Santo está também do nosso lado. Veja como é que ele descreve. Ele diz assim: Deus Pai está ao seu lado. O seu amor e relacionamento com eles faz com que ele haja assim. Consequentemente, todas as boas coisas lhe são propiciadas e concedidas, e ele não permitirá que ninguém lhes faça nenhum mal, pois eles são tão preciosos para ele como a menina dos seus olhos. Consequentemente, ele lhes concede a sua graciosa presença. Ele os sustenta em todas as suas provações e exercícios de fé, e supre todas as suas necessidades, e os guarda pelo seu poder, e os preserva de todos os seus inimigos, de modo que eles não têm nada a temer de nenhum lugar. Aí ele continua dizendo: Cristo está ao lado deles, ao nosso lado, né? Ele é a certeza deles, o seu Salvador. Ele assumiu a parte deles contra todos os seus inimigos espirituais, o pecado, Satanás, o mundo e a morte. E ele, Cristo, os combateu e os conquistou. Ele é o capitão da sua salvação, o seu rei que os lidera, que os protege e defende aqui, e que é seu inimigo, seu amigo na corte do céu, o seu defensor e sumo sacerdote, que faz intercessão no céu, que defende a sua causa contra Satanás e lhes concede todas as bênçãos. E ele prossegue dizendo: o Espírito do Senhor está do lado deles, para realizar a sua obra neles, para ajudá-los em suas orações e súplicas, para protegê-los das tentações de Satanás, para estabelecer um padrão para eles, quando o inimigo vier como uma inundação sobre eles, e para consolá-los quando estiverem desanimados, e para prepará-los e levá-los a salvo para o céu. Mas ele conclui dizendo: mas se não fosse este o caso, o que seria deles? O que seria de nós, amados, se Deus Pai não estivesse conosco, se Cristo não estivesse conosco, se o Espírito Santo não estivesse conosco? Já teríamos sido engolidos, devorados, tragados pelos nossos inimigos. Mas porque Deus Pai está conosco, porque Deus Filho está conosco e porque Deus Espírito Santo está conosco, nós estamos livres e estamos seguros sempre. Então, somente por conta disso,
Mas isso é suficiente, porque esse é o Deus Trino Todo-Poderoso que está com o seu povo, com a sua igreja, guardando e abençoando a sua igreja. O apóstolo Paulo diz, em Romanos 8, de 31 a 39. Nós conhecemos muito bem esse texto. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse texto de Paulo celebra a nossa libertação passada. Verso 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Quando olhamos para o passado, nós vamos olhar para uma cruz. E naquela cruz o nosso Cristo foi levantado, foi erguido, foi crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai não poupou o seu próprio Filho, Ele o entregou por nós. Jesus veio, se encarnou, se fez gente, para nos dar a libertação do pecado, nos dar a salvação, a vida eterna. Ele é o capitão da nossa salvação. Esse texto celebra a nossa segurança futura. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Verso 32. Ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, que entregou o melhor, entregou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele já provou que é generoso, ele já provou que é gracioso, e a maior prova da sua generosidade foi a vinda do seu Filho, foi nos dar o seu Filho único, unigênito, o perfeito, o santo Filho de Deus, foi nos dado como presente. Jesus deu Cristo de presente à igreja, para morrer por ela, para derramar o sangue, para comprar essa igreja eleita e preciosa para Deus. Jesus derramou o seu sangue para comprar essa igreja para Ele. Porventura não nos dará as outras coisas? Por que você vai ficar temendo um vírus que está aí? Você já recebeu o melhor presente. Quando alguém cantar o melhor ainda está por vir, não está não, o melhor já veio, é Jesus. Não existe alguém ou algo melhor do que Jesus. Ele vai nos dar as outras coisas, porque as outras coisas são nada diante do que Ele deu, do que Ele já deu, que é o seu Filho, que é o melhor. As outras coisas são nada. Como não nos dará também com Ele todas as coisas, aquilo que nós precisamos, os livramentos, a graça, o fortalecimento, o encorajamento para enfrentarmos os tempos difíceis? Ele vai nos conceder tudo isso, porque com a aprovação Ele também nos dá o escape. Ele não vai nos provar além das nossas forças, Ele não vai nos provar além daquilo que suportamos. Ele vai nos provar de acordo com as nossas forças e vai providenciar o livramento para nós. Esse texto de Paulo também celebra a nossa presente confiança. No verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, amados, nós olhamos para o passado e sabemos que Deus não poupou o seu Filho, nos deu
para nos salvar. Olhamos para o futuro e Ele vai nos dar todas as coisas. Nós vamos chegar lá, porque Jesus já nos salvou. E nós temos essa salvação, e nós vamos chegar no céu, sim. Por mais perigos que venhamos a enfrentar, nada vai nos separar do amor de Deus, nada. Nós temos essa confiança quanto ao futuro, estamos firmes, mas temos a confiança quanto ao presente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O presente pode ser doloroso, pode ser sombrio, pode ser difícil, a situação pode ser grave, é grave, a luta é grande, nós nunca vimos isso que nós estamos vendo hoje. A nossa geração não viu isso. Já aconteceram outras pragas, outras epidemias na história, a gente sabe. A peste negra, a gripe espanhola. Mas nós nunca vimos algo como esse vírus que estamos vendo. Pode ser algo doloroso e é terrível, tem dizimado pessoas, tem matado muita gente. Mas nós temos a confiança que se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo pode se levantar, ele não vai prevalecer, as suas acusações não vão prevalecer, ele vai nos acusar, mas as suas acusações não vão prevalecer, porque Jesus já entregou a vida, já morreu por nós e Ele está conosco. Deus está conosco por meio de Cristo, por causa da obra de Cristo. Ele fez carne, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi exaltado, está à destra de Deus, de onde intercede por nós, e Ele enviou o seu Espírito para nos consolar e nos encorajar nesse mundo hostil de tantas dificuldades. O grande libertador é um Deus presente, que conforta e consola o seu povo, que encoraja e que está com o seu povo para dar livramento. O grande libertador é o Deus da graça. Versos 6 e 7 diz: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um Lázaro, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Mas quem foi que quebrou o laço? Foi Deus. Foi Deus que nos livrou das garras do leão. O que parecia impossível, estávamos na boca do leão. Foi Deus que nos libertou do laço do passarinheiro. Foi Ele que quebrou o laço. Deus nos amou. Deus se importou conosco. Ele não deixou que o inimigo nos tragasse. Isso é graça de Deus. Porque o salmista diz: bendito o Senhor, verso 6. A glória é para Ele, a honra é para Ele. Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra. O bendito é Ele. Foi pela sua graça que Ele não nos deu por presa aos dentes do leão. Foi pela sua graça que Ele quebrou o laço do passarinheiro e nos libertou, nos livrou. Estamos livres como aves que estão voando livremente. Isso é graça de Deus. É intervenção graciosa de Deus. E amados, o grande libertador é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus presente. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Ele é o Deus da graça que quebrou o laço, que nos livrou das garras do leão, da boca do leão, que tirou a presa lá da boca do leão, o cordeirinho da boca do leão, que quebrou o laço, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso também. E o verso 8, o salmista vai encerrar dizendo exatamente isso. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi chega à conclusão que seu socorro para essa vida e para a vida futura está tão somente no Deus Criador do céu e da terra. É como se o salmista tivesse dito o seguinte: enquanto eu puder ver o céu e a terra, nunca perderei a confiança. Eu tenho confiança naquele Deus que fez todas estas coisas do nada. E por isto, enquanto eu puder ver estes dois grandiosos
e imponentes monumentos do seu poder diante de mim, o céu e a terra, né? Jamais me sentirei desencorajado. Enquanto eu puder olhar e ver o céu e a terra, obras das mãos do Criador, esses dois monumentos grandiosos, imponentes, céu e terra, enquanto eu puder abrir os meus olhos e ver estes dois monumentos, eu não vou perder a minha confiança. Vou continuar confiando, porque o Deus que fez os céus e a terra, que criou os céus e a terra, é o meu socorro está no nome dele, em nome do Senhor Criador do céu e da terra. Spurgeon, Charles Spurgeon, o pregador da Inglaterra, o pregador inglês, batista, chamado o príncipe dos pregadores, ele citando um homem chamado Thomas Manton, ele diz o seguinte: o cristão, ou melhor, ó cristão, lembre-se de que quando você confia em Deus, você confia em um poderoso Criador que é capaz de socorrer alguém para quem o seu caso jamais será tão desesperador. Você confia num Criador que é poderoso para socorrer, e o seu caso, melhor dizendo, não é desesperador, porque ele pode socorrer. Aí ele prossegue dizendo: Deus pôde criar quando não tinha nada sobre o que trabalhar. Ele pôde criar quando não tinha nada sobre o que trabalhar, o que fez com que todos se assombrassem. E ele pôde criar quando não tinha nada com que trabalhar. Ele pôde criar quando não tinha nada sobre o que trabalhar, porque não tinha nada, então ele não tinha algo sobre o que trabalhar, e também não tinha nada com que trabalhar. Aí o Thomas Manton prossegue dizendo: o que é outra maravilha, né? Porque ele cria do nada quando não tinha nada, e cria com nada porque ele não tem objetos para criar. Não havia nada. E ele pergunta: o que aconteceu com os instrumentos que ele usou para criar o mundo? Onde está a colher de pedreiro que ele usou para arquear o céu? E a pá com que ele escavou o mar? O que tinha Deus com que trabalhar quando criou o mundo? Nada. Ele o criou a partir do nada. Agora devemos entregar a nossa alma ao mesmo Criador fiel. É tremendo. O Deus Criador, a criação mostra o poder desse Deus que nós cremos, desse grande Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus é grandioso, é glorioso, é todo poderoso. Ele criou tudo do nada. Ele não tinha nada sobre o que trabalhar e ele não tinha nada para trabalhar. Ele criou tudo do nada, pela sua palavra, e todas as coisas vieram à existência. O primeiro capítulo de Gênesis é extraordinário. Ele é o Deus da criação. E o salmista diz: o meu socorro está nesse Deus que criou todas as coisas. Ele é maior do que o terremoto. Ele é maior do que o fogo. Ele é maior do que o dilúvio. Ele é maior do que o leão com as suas garras afiadas. Ele é maior do que o passarinheiro e o seu laço. Ele é o criador e governador de tudo. O pastor canadense Stephen Woolley, ele diz o seguinte: a onipotência de Deus é evidente na imensidão da criação, na sua complexidade, diversidade e beleza. O Salmo 33, verso 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, a onipotência de Deus, ela é evidenciada na imensidão da criação. A criação não é infinita, mas ela é imensa. Na sua complexidade, ela é complexa. Na sua diversidade, a biodiversidade, né? Na sua diversidade e na sua beleza. Então,
a imensidão, a complexidade, a diversidade e a beleza da criação expressam o poder de Deus. Não devemos adorar a criação, nós adoramos o Criador, que é maior do que a criação, que criou todas as coisas. O grande libertador é um Deus presente, é um Deus gracioso e é um Deus todo-poderoso. É fato que nós enfrentamos perigos, né? Mas é fato que nós temos uma grande libertação e um grande libertador. Eu queria terminar com 3 implicações rapidamente. Nesse mundo, amado, nós enfrentamos muitos perigos, isso é fato. Não estamos imunes aos perigos porque Deus está ao nosso lado. Não, Deus está ao nosso lado, mas nós temos perigos. O Salmo 124 deixa isso bem claro, né? Novamente citando Eugênio Peterson, ele diz o seguinte: este salmo olha para as dificuldades da história, para a ansiedade do conflito pessoal, para os traumas emocionais e vê ali o Deus que está ao nosso lado. Deus nossa ajuda. A visão de perto, a visão microscópica dos terrores do dragão, das águas da enchente e da armadilha que prende, faz ver a ação de Deus no livramento. É exatamente em meio aos perigos, né? A visão dos terrores, a visão das águas impetuosas, da enchente, da armadilha que prende, das garras afiadas do leão, do laço do passarinheiro, também faz-nos ver a ação de Deus no livramento. É diante das adversidades, dos problemas, que nós vamos contemplar a ação de Deus. Como é que poderíamos ver o livramento de Deus sem as dificuldades, os problemas? Se não há dificuldades, por que há livramento? Só há livramento por conta das adversidades, dos problemas, dos inimigos, dos perigos da vida. Só há livramento por conta disso. Mas aí, em meio aos perigos da vida, Deus está conosco para nos dar livramento, sempre, constantemente. Então os perigos são reais, são verdadeiros. Nós enfrentamos muitos perigos, né? Segunda coisa, nem sempre Deus nos livra dos perigos, né? Dr. Augusto Nicodemos diz: o bem maior que Deus quer para nós nem sempre está na segurança financeira, na saúde física, no bem-estar neste mundo. Mas é Deus usando tudo isso para o nosso bem. Deus usa tudo isso para nos moldar, para amadurecermos, para crescermos, para o nosso bem final, não é para o nosso bem-estar. Paulo orou para Deus tirar o espinho na carne, já disse aqui e torno a dizer. E o Senhor não tirou. Ele permaneceu com o espinho na carne. Mas Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nem sempre Deus nos livra dos perigos, mas Ele nos dá graça para suportar os perigos, as adversidades, os problemas, as crises que nós enfrentamos, né? Ele usa tudo isso para nos moldar, nos aperfeiçoar na caminhada. Eugênio Peterson diz o seguinte: a fé se desenvolve a partir dos aspectos mais difíceis de nossa existência, não dos mais fáceis. Você quer que a sua fé se desenvolva? Ah, Senhor, aumenta a minha fé. Você quer que a sua fé cresça, né? Você quer amadurecer, crescer mais e mais, que a sua fé se torne robusta. A sua fé se desenvolve a partir das coisas difíceis da nossa existência, não das coisas fáceis. Então Deus vai trazer dificuldades para que a sua fé seja testada e Ele aprove a sua fé e ela se torne robusta, uma fé operosa para a glória dele. Por último, se Deus não tivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido totalmente destruídos pelo diabo. Todas essas figuras desse salmo, amados, se aplicam a Satanás no Novo Testamento.
ele é o inimigo de nossas almas. Ele arma o laço contra nós. Ele é o leão que procura devorar a presa. Ele vem contra nós como um monstro, como um incêndio, como uma torrente. O Senhor tem nos dado livramento de tudo isso. Novamente, citando Eugênio Peters, ele diz: haja perigos ou não, a realidade com que vivemos é Deus que é por nós. O forte nome de Deus é o nosso auxílio. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Orar ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te bendizer
pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra ela é muito clara, muito pertinente, Senhor. Tua palavra nos mostra que nós enfrentamos tribulações, perigos, adversidades nessa vida. Mas nos garante livramento, nos garante socorro, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus gracioso, a um Deus que está presente conosco. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. Se compadece do Teu povo, da Tua igreja. Fortalece, encoraja o Teu povo, que eles sejam revigorados, reavivados, que eles sejam, Pai, animados diante dessa situação de crise, de adversidade, de luta, de problemas, de perigos, ó Deus. Ó Senhor da glória, nós sabemos que com o Senhor não há perdas definitivas, ó Deus. Podemos ser alcançados pela doença, pelo mal, podemos chegar à morte, Senhor. Mas o que é a morte para aqueles que confiam em Ti, que esperam em Ti? Porque temos a esperança da ressurreição no dia de Cristo. E ao morrermos, a nossa alma vai para Ti. E, ó Deus, nós haveremos de estar numa situação bem melhor do que nesse mundo, ao lado do Senhor, nos braços do Senhor. Ó Deus, nós Te bendizemos e nós Te glorificamos por esta esperança gloriosa que temos em Cristo Jesus. Te damos graças por tudo, Pai. O Senhor está conosco, continua conosco. Nós Te bendizemos. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós já teríamos sido devorados, engolidos pelo nosso inimigo que atenta contra nós. Mas o Senhor está conosco e tem nos dado livramento das suas garras, dos seus laços, das suas armadilhas. O Deus Criador dos céus e da terra está conosco, é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Nós assim Te oramos em nome de Jesus. Amém.